Na paraxá da semana passada, que se intitula com o tema Kitavô, Moisés avisou os israelitas que a obediência ao Senhor traria bênçãos, mas a desobediência traria inúmeras maldições, incluindo a perspectiva de ser espalhado entre as nações no exílio. Na porção desta semana, Nitzavim, Moisés reuniu formalmente o povo para fazer um apelo solene final para cumprir a aliança de Deus. O povo se pôs ou se apresentou diante de Moisés, do maior ao menor, a fim de entrar no juramento do Senhor em cumprimento da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Esta foi a verdadeira cerimônia do pacto que marcou o clímax dos apelos anteriores de Moisés na narrativa. Moisés então advertiu que qualquer um que tentasse ser isento dos termos do convênio, ou seja, do pacto, seria apagado da terra. Além disso, se a nação inteira quebrasse a aliança, a própria terra seria destruída e o povo exilado. Moisés então profetizou que, quando as gerações posteriores perguntassem sobre o significado de seu exílio, eles seriam informados de que era o resultado da quebra do pacto que Moisés estava mediando com eles neste mesmo dia. No entanto, no final dos dias, o povo voltaria para o Senhor, ou seja, realizariam a techuvá, o retorno. Se os seus rejeitados estarão nos confins dos céus, dali o Senhor seu Deus os reunirá e os trará para a terra que seus pais possuíram. A porção desta paraxá termina com um apelo à prática da Torá e seus mandamentos. As obrigações da aliança israelita não são muito difíceis ou esotéricas para eles, mas estão completamente ao seu alcance, visto que são uma questão do coração e são conhecidas pela decisão do coração de obedecer ao Senhor. Moisés faz um apelo final: escolham a vida. O caminho da vida é amar o Senhor e obedecer à sua voz. A escolha entre a vida e a morte estava agora diante deles, e o céu e a terra seriam testemunhas eternas dos termos do acordo. Se os israelitas escolherem obedecer ao Senhor, eles serão abençoados e prosperarão mais do que todos os outros povos. Do contrário, eles sofrerão exílio, sofrerão perseguição e, por fim, perecerão. Mas nós encontramos a Haftará, que é uma leitura paralela a esta porção, e ela se encontra em Isaías 61. É a última das 7 leituras dos profetas que são lidas consecutivamente antes de Rosh Hashanah, ou seja, do Ano Novo Judaico. Essas Haftarot de conforto predizem a restauração do povo judeu e a vinda da era messiânica. Na leitura desta semana, a futura salvação da nação de Israel é descrita. O Senhor promete brilhar sua gloriosa luz sobre o povo judeu e revelar sua glória, apesar da hora de trevas e tribulação que vem sobre a terra. Esta bela parte soa a nota de exultação arrebatadora com relação à restauração de Israel após seu longo exílio. Assim como uma semente deve cair por terra e morrer, a fim de ser reconstituída em novidade de vida, assim Israel, depois de ter sido quase destruído na grande tribulação, retornará à vida quando receber seu rei nos dias de seu glorioso reino. Por amor a Sião, não vou ficar calado. Sião, ou seja, Jerusalém, é central para o coração judaico, visto que é o ponto focal do plano redentor de Deus para a humanidade.
Deus começou a criação do universo. Começou a criação do universo lá em Jerusalém. E a própria poeira do monte disse que Moriá foi usado para criar Adão, que mais tarde foi colocado no jardim que ficava a leste. Na verdade, foi em Jerusalém que Abraão se encontrou com Melquisedeque e depois ofereceu Isaque no Monte Moriá. O rei Davi também fez de Jerusalém a capital de Israel e o primeiro templo foi construído ali. Zorobabel e Neemias construíram o segundo templo em Jerusalém e que o rei Herodes mais tarde remodelou. É claro, por meio de sua crucificação, sepultamento e ressurreição dos mortos, o Messias realizou sua obra sacrificial em Jerusalém. Antes que a grande celebração ocorra, porém, há a visão sinistra do Senhor julgando as nações durante o tempo da grande tribulação. Depois disso, o paraíso é restaurado e Jerusalém é feita ao louvor de toda a terra. Este é o clímax da história da redenção, quando todo Israel será salvo. Assim, a Haftará termina com um versículo maravilhoso que revela a empatia de Deus pelo sofrimento de seu povo Israel, a quem ele salvou pelo anjo de sua presença e redimiu com amor e compaixão. Está escrito em Isaías 63, 9. Em todas as suas aflições ele foi afligido, e o anjo de sua presença o salvou. Em seu amor e em sua piedade ele os redimiu. Ele os ergueu e os carregou todos os dias da antiguidade. Mas nós também podemos ver um paralelo desta porção, fazendo aqui um midrash com o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E a leitura do Novo Testamento revela que a justiça que vem de Deus é obtida pela fé no Messias Yeshua, que é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Uma pessoa agora é justificada diante do Senhor, não por tentar estabelecer sua própria justiça por meio do cumprimento de vários mandamentos, mas por crer que a morte sacrificial, sepultamento e ressurreição de Yeshua foram realizados em seu nome, como ambos os meios de obter perdão por os pecados de alguém e por participar da novidade de vida que o Salvador ressuscitado concede àqueles que colocam sua confiança nele. Nesta esperança, então, a pessoa experimenta a salvação e a justiça de Deus é estabelecida na terra. É interessante estudar como o apóstolo Paulo interpreta Deuteronômio 30, versículo 11 e 14, em Romanos 10, versículos 5 e 8, e usa-o para contrastar a justiça que vem da lei com a justiça que vem da fé. Paulo primeiro cita Levítico 18:5 como um resumo do significado da lei. Você deve guardar os mandamentos para viver por eles, isto é, você deve obedecê-los inteiramente para encontrar vida. Ele contrasta então a justiça que vem da lei com a justiça que vem da fé. Somente Deus pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. Quando Paulo cita Deuteronômio 30, versículo 14, ou seja, mas a palavra está muito perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Ele omite a última cláusula, ou seja, para que você possa fazê-lo. Precisamente porque não podemos, faça, isso é, guarde os mandamentos. A palavra da fé é a mensagem de que a justiça de Deus agora vem por meio da obra do Messias por nós, e a confissão de fé atribui a salvação do Senhor, não baseada em nossas próprias obras de justiça. Baruch Hashem,
Que o Eterno nos abençoe com essa mensagem, com esta porção. Que nós possamos ser fiéis em obediência aos mandamentos do Senhor, mas também andando pela fé no nosso Messias e Yeshua, tendo a certeza de que por meio dele nós obtemos a salvação e que a salvação não é por meio das obras, mas pela fé, mas tendo a certeza também de que a fé sem obras, ela é morta. Por isso nós oramos e pedimos ao Eterno nosso Deus que a palavra dele se cumpra em nossas vidas nesses dias de aflição, dias de angústia, mas que ele possa surgir em nossas vidas, que ele possa vir ao nosso encontro, assim como ele enviou Yeshua HaMashiach, ele possa trazê-lo de volta, para que nós possamos chegar diante do nosso Deus e poder seguir com ele e viver para ele eternamente. Por isso, creia nas promessas. Tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Que você possa abraçar essa mensagem para o seu coração. Porque por amor de Sião, o Senhor não se calou. Então, por amor à sua vida, o Senhor jamais se calará. E tenha certeza que Ele caminha com você, desde que você caminhe nos passos dele, que são os passos da justiça. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom.